Oi galera, beleza? Aqui é o Juliano. Hoje eu vou falar sobre um sentimento que muitas vezes os tradutores têm quando vão pegar um trabalho. É o sentimento de que a gente não vai conseguir fazer aquela tradução. Eu já tive esse sentimento muitas vezes, tanto no começo da minha carreira, quanto agora mais recentemente, depois de anos trabalhando como tradutor. Então às vezes a gente recebe um e-mail de um cliente e ele pergunta, né, dependendo do assunto, você está confortável para traduzir esse material? Aí você tem que dar uma resposta, né? Sim ou não. Então, o que acontece é que você baixa o arquivo, dá uma lida rápida em algumas frases, alguns parágrafos, e em alguns casos você fica um pouco com medo, um pouco receoso de aceitar aquela tradução, né? Porque o que acontece nesse momento? Você está pegando um arquivo, talvez de uma área que você nunca tenha traduzido, talvez da medicina ou do direito ou de outro campo do conhecimento que você nunca tenha traduzido antes, e você está dando uma lida superficial, né, num arquivo que foi enviado. E quando você dá aquela lida superficial, vai aparecer muitas palavras que você não conhece, né? Então você tem aquela forte impressão de que vai ser o texto daquele jeito o tempo todo. Quer dizer, palavras que você não conhece, você não tem segurança, então você fica um pouco receoso. Aí você chega nessa conclusão, né? Eu não vou conseguir fazer essa tradução. Eu já tive esse sentimento várias vezes, mas o que eu posso dizer é que esse sentimento, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é apenas uma ilusão nossa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, um texto, mesmo que ele seja de uma área técnica, que você nunca tenha traduzido, ele vai ter com certeza palavras que você não conhece, que você não domina, não sabe como é essa palavra nem mesmo em português ou na língua estrangeira. Mas quando você está fazendo uma tradução, uma das grandes vantagens é que você tem tempo para pesquisar as palavras que você não conhece. Isso não é uma interpretação simultânea. Esse processo de tradução, ele te dá tempo para fazer pesquisa. Então, por experiência própria, eu já aceitei trabalhos que, a princípio, eu pensei, eu não vou conseguir fazer esse negócio, ou vai ser muito difícil, eu vou levar muito tempo, mas eu aceitei mesmo assim, sabe? Muitas vezes eu tive medo no começo, mas eu aceitei. E depois que eu comecei a traduzir, o sentimento foi passando, porque eu pesquisava aquelas palavras num dicionário, em outro dicionário. Às vezes, quando era muito difícil, eu perguntava para algum amigo tradutor. E a gente hoje em dia com a internet tem um acesso muito fácil a muitas plataformas, né? Por exemplo, como eu comentei com vocês, aquele site, o prose.com, ele tem uma seção chamada Kudos, K-U-D-O-Z, onde os tradutores eles podem perguntar sobre termos para outros milhares de tradutores. E esses outros tradutores respondem rapidamente, dão sugestões. Então é uma ferramenta também muito útil. Também tem os dicionários online, também tem as memórias de tradução, os glossários. Então, ao longo do processo de tradução, nós temos vários recursos que podem nos ajudar a descobrir as palavras mais difíceis. E mesmo assim, num texto que é técnico, que é de uma área que você não conhece, as palavras técnicas, elas representam um pequeno percentual daquele material. A maioria total das palavras vão ser palavras comuns, vão ser palavras que toda pessoa conhece. E as palavras técnicas vão ser salpicadas aqui e ali naquele texto. Então, de uma forma bem difusa, de uma forma bem espalhada. Dá uma impressão de que é difícil, mas não é difícil, pessoal. Principalmente por causa disso, porque a tradução é um processo que você tem tempo para pensar, para pesquisar, para perguntar, para pesquisar, para fazer qualquer coisa
para achar a solução daquela palavra que você não conhece, e também pelo motivo de as palavras técnicas estarem espalhadas de forma esparsa pelo texto e não serem realmente a maioria. A minoria mesmo do texto são as palavras técnicas. Então, pessoal, quero que vocês fiquem tranquilos quando vocês virem uma tradução que vocês acharem que não vão conseguir fazer, porque a grande probabilidade é de que você consiga fazer. E comigo, por experiência própria, eu já tive essa experiência várias vezes, já peguei traduções que eu achei que eu não ia conseguir, que ia ser muito difícil, que ia demorar tempo, mas aceitei mesmo assim, né? Fui ousado também, e consegui fazer ao longo do tempo, ao longo daquela tradução foi ficando mais fácil e eu tive outra impressão. É um sentimento tão legal, você está fazendo o texto aqui e de repente você pensa, caramba, está mais fácil do que eu imaginava que ia ser. Você fica muito aliviado, sabe? Porque você vê que é possível. Eu já tive esse sentimento de alívio várias vezes ao longo de uma tradução. E outra coisa, como eu falei, os clientes eles podem enviar os glossários com os termos técnicos, eles podem enviar as memórias de tradução, você pode pesquisar em dicionários, pode perguntar para colegas tradutores, tem vários e vários recursos online e offline que você pode usar. Por exemplo, no mês passado, eu peguei uma tradução de alemão para português, porque agora eu estou começando a traduzir também da língua alemã. E era um material de um equipamento médico, sabe? Para fazer exames em pacientes. Então, de alemão para português, eu estou começando agora a traduzir, pegar um equipamento médico, né? Eu fiquei um pouco com medo, mas eu aceitei, para uma agência de tradução portuguesa, né? Eu ia traduzir de alemão para português do Brasil, claro. E eu fiquei um pouco com medo, mas o que acontece é que quando eles me enviaram o arquivo, eu deveria traduzir 7.000 palavras. E no arquivo que eles me enviaram, tinha 40.000 palavras. Ou seja, era um arquivo que já tinha sido traduzido 80% aproximadamente, e eu ia traduzir só os 20% restantes. Então, no próprio arquivo tinha a tradução de várias palavras novas que não tinham sido traduzidas, que eu ia usar. Então eu usei o próprio arquivo como fonte de pesquisa também, principalmente para traduzir os 20% que faltavam, ou seja, aquelas 7.000 palavras que faltavam. Isso facilitou muito. Além de eu procurar também em dicionários online, em várias plataformas, e também perguntar para alguns colegas tradutores. Então, eu garanto para vocês que quando vocês pensarem, eu acho que não vou conseguir fazer essa tradução, esse pensamento muito provavelmente é uma ilusão. E você vai conseguir fazer sim. Você vai ter tempo de pesquisar, de perguntar, de fazer pesquisa, você vai receber glossários, você vai ter um material de apoio muito suficiente e muito forte. Então, pessoal, se você pensa que não vai conseguir fazer essa tradução, eu digo para você que a grande probabilidade é de você estar enganado, que você vai conseguir sim. Então, aceitem trabalhos também que vocês talvez não se sintam muito familiares, porque se você tiver talento, se você tiver força de vontade, e hoje em dia com os recursos que a gente tem, é possível também a gente fazer esses trabalhos e a gente vai ampliando nosso vocabulário. E como eu falei, essas palavrinhas técnicas, elas representam um pequeno percentual de qualquer arquivo que vai ser traduzido. Então é possível, pessoal, não tenham medo de pegar uma tradução. Sejam confiantes e vamos traduzir. Vamos tentar também viver de tradução. Um grande abraço e até a próxima.